Olá, você leitor do ConteúNet que nos acompanha aqui na TV ConteúNet. Hoje eu recebo o secretário de Infraestrutura do Estado, Cirleudo Alencar. Cirleudo, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Ô Nani, muito obrigado. É uma honra estar aqui nesse programa que é tão prestigiado no nosso estado, né? Estamos aqui à disposição em nome do governo do estado do Acre para esclarecer qualquer tipo de informação, dúvidas que a gente possa ter na execução das obras que estão acontecendo nos 22 municípios do estado do Acre. Antes de começar a entrevista, eu quero deixar claro que nós estamos sem máscaras, porém, apesar de estarmos em uma sala fechada, todas as portas e janelas estão abertas e todos da equipe estão imunizados contra a Covid-19. Cirleudo, a pauta aqui hoje é investimento, né? É uma secretaria muito importante do governo que é responsável aí pelas principais obras. Na semana passada, a secretaria, né, em nome do governo, apresentou um investimento de quase 7 milhões em 7 municípios do estado. Sena do Guiomar, Feijó, Capixaba, Plácido, Acrelândia, Porto Acre e Sena Madureira estão sendo contemplados aí nesse pacotão de obras que vai tornar esses municípios aí um verdadeiro canteiro de obras. Queria que você falasse um pouquinho desses investimentos que o governo tem feito, né, ao longo desse tempo, desde julho, quando você assumiu a secretaria, nesses municípios acrianos. Nani, importante desses investimentos, a gente tem que primeiro pautar em uma economia fiscal, em uma política fiscal que o governo do estado vem atuando desde o início da pandemia, porque afinal de contas a pandemia ela atrapalhou bastante nessas atividades em todos os segmentos e a construção civil foi uma das que foi mais afetadas. Então durante esse período nós pudemos fazer uma economia muito grande. E foi através dessa economia, né, através da Secretaria de Fazenda, por determinação do nosso governador, que a gente conseguiu juntar um valor expressivo de recurso de fonte 100, que é recurso do Tesouro, né, recurso próprio do município, para que a gente pudesse fazer esse plano de ação de investimento nos 22 municípios do Acre. E a gente, graças a Deus, né, e com o apoio de toda a equipe, vem conseguindo avançar nas propostas de desenvolvimento e de investimentos, que afinal de contas, além do investimento na melhoria na qualidade de vida das pessoas nos municípios do nosso estado, né, a gente está fazendo um incremento de renda, jogando o recurso na praça para que a gente faça a geração de emprego e distribua esse recurso que é do nosso tesouro para todo o estado. E na semana passada nós tivemos a grata satisfação, né, de realizar um convênio, inicialmente com 7 prefeituras. Prefeitura de Feijó, Sena Madureira, Porto Acre, Capixaba, Senador Guiomar, Acrelândia e Plácido de Castro. Então, nesses municípios, né, o governador Gladys Cameli assinou um convênio no assunto de recapeamento, ou seja, conforto de trafegabilidade, né, nesses 7 municípios que vai alcançar aí 20 quilômetros de ruas. Ou seja, são 20 mil metros de rua, então é bastante rua que a gente está colocando à disposição da população. E nesse pacote também entrou o que a gente já vem fazendo desde o início do ano, a CENFRA vem trabalhando na recuperação de espaços públicos, porque afinal de contas, eu tenho falado, né, que nem a nossa residência, Nani, consegue ficar 5 anos sem dar uma reformada, passar uma mão de tinta. Agora você imagina um ginásio, né, um centro cultural, uma rodoviária, que é um foco nosso que a gente está tendo aí junto com a AGEAC, inclusive, né, para que a gente possa trazer esse benefício, resgatar esse benefício, porque nos municípios os ônibus estão parando no meio da rua, pegando as pessoas, os passageiros no meio da rua. E a gente tem que trabalhar isso, é dever do Estado, junto com as prefeituras, fornecer um trabalho, um fornecimento de serviço bom, salubre, e também fornecer para quem está trabalhando um lugar também que ele possa chegar e estar feliz onde está trabalhando. Então isso é uma meta de governo, a bandeira do nosso governo, de fazer com que os funcionários sejam felizes, sejam bem valorizados, com pagamentos em dia, enfim, com tudo que a gente já vem fazendo. Nessa primeira etapa, Nani, que a gente está fazendo esse investimento nesses municípios, nós estamos falando no investimento aí inicial de quase 7 milhões de reais. Que é pavimentação, recuperação de ginásios, centros culturais e também das rodoviárias. Então, inicialmente é isso, são 7 municípios e teremos uma segunda etapa até o final do mês, estamos só fazendo a parte contratual com a empresa, tá certo? Então, essa foi a notícia da semana passada. Essa semana vamos anunciar algo novo. Estou só esperando terminar a conclusão do planejamento da área técnica da engenharia da CENFRA para que a gente possa anunciar um novo pacote de obras. Cirleudo, na semana passada, quando houve esse anúncio do investimento, eu estive lá no evento
E algo que chamou a atenção foi que todos os 7 prefeitos foram unânimes em citá-lo como um secretário que tem feito um diálogo muito importante com as prefeituras. Essas obras, elas podem ser feitas só com o governo, mas quando elas partem de uma parceria com a prefeitura, isso flui muito melhor, né? E você tem sido um porta-voz entre o governo e a prefeitura. O que os prefeitos falaram muito é isso, que eles lhe passam uma demanda, você conversa com o governo atende. Isso tem sido muito importante para esses municípios. Como você vê essa relação com os prefeitos agora do estado? Na realidade, isso é uma decisão de governo. O governador Gladson Camili, ele quer estar dentro dos municípios. Ele é um governador democrático, que eu falei. Então, o elo de comunicação é natural desde que tenha um agente que esteja disponível a fazer a conversa. E nós estamos fazendo essa parte de trazer para o diálogo para que a gente tenha uma governabilidade. E o governo não é nada sem os municípios. E os municípios não são nada sem o governo. Se a gente não unir as mãos nesse momento, pós que estamos em pandemia ainda, e a gente não deixar as coisas políticas de lado, a política partidária, e não começar a levar o benefício para a população, não adianta dois órgãos remarem para lados diferentes. E o governador Gladson Camili foi incisivo. Cirleudo, logo que eu assumi, né, eu quero fazer investimentos em todos os municípios, seja ele o prefeito de que partido for. Eu acho que a população merece. Nosso governador foi votado em todos os municípios, então, independente se há ou não uma identidade política partidária, o governo do estado vai chegar nos municípios. E o nosso papel é conciliador, de que a prefeitura precisa e o governo precisa. Então, se dois precisam, por que não dar as mãos? Né? Então, a gente está levando essa parceria porque é bom para todo mundo. E eu acho que a gente passa por um período tão difícil e quem está sofrendo mais é a população. E nesses momentos, a gente tem que deixar todas as vaidades de lado e fazer um governo realmente para todos. Democrático, como eu tenho falado do governador Gladson Camili, e que tem vontade e se organizou financeiramente para que a gente pudesse estar nesse momento. Porque nós temos dinheiro para fazer esses investimentos. Né? A gente criou um novo elo com o empresariado da construção civil. Eu vou até mais além, levar como a gente está chegando, como é que está essa relação com os municípios e com o empresariado, é que nós tomamos uma decisão, foi criado aí através da parceria com a Assembleia, a Federação das Indústrias, o Sinduscom, que é o sindicato da construção civil, lançamos e aprovamos uma lei, o governador aprovou uma lei junto à Assembleia que instituiu o programa PECGE, que é o Programa de Incentivo à Economia e incrementa a economia e fortalecimento da cadeia produtiva da construção civil, onde nós vamos investir quase 40 milhões de reais em todos os municípios. O que tem diferente nisso? Nós estamos abrindo mercado para as empresas que estavam fora por questões fiscais, porque você imagina, tanto tempo parado, não por conta que não houve investimento do governo, esteve parado por conta de uma condição mundial. E essas empresas paradas não pagaram seus impostos. Isso gerou o quê? Inadimplência. E para participar da licitação, seja ela qual for, o pré-requisito inicial é a vida fiscal da empresa, tem que ter todas as certidões. E aí, nesse programa, nessa lei, abre essa brecha para que todas as empresas participem e todas possam competir de forma igualitária com todas as empresas, levando mais, inclusive, mais benefícios. E aí, isso aí, qual é o diferencial? Pequenas obras, né? A gente está movimentando 40 milhões, onde vai gerar aí mais de 3 mil empregos diretos. Né? A gente já começou e a licitação está sendo feita no município. Isso é uma forma do governo chegar dentro do município, né? De valorizar a empresa que está no município, de empregar quem trabalha no município, quem está no município. Então a gente fortalece de fato a geração de emprego no local. Lógico que qualquer empresa de outro município pode participar, mas preferencialmente quem vai lá estar disputando é quem está lá, vai ter o melhor preço. Então essa é a ideia. Então o diálogo é tudo conforme o diálogo, né? Se a gente constrói uma governabilidade nesse sentido, pode ter certeza que quem vai ganhar é o Estado, né? Então a gente está nessa missão, né? Temos uma equipe muito boa que está trabalhando, que está empenhada, aguerrida, e nós temos aí até mais uns 30, 40 dias de verão que a gente vai estar fazendo muita coisa, fora as grandes obras que a gente vai falar daqui a pouco. Cirleudo, quais são os principais desafios de uma secretaria tão importante como a Secretaria de Infraestrutura? Nós temos os desafios de construir uma infraestrutura adequada para a realidade do nosso Estado. O Estado cresceu, o tempo passou
foram... A população aumentou e isso demandou, principalmente na área de infraestrutura e infraestrutura viária e habitação, uma demanda que ficou reprimida nos últimos anos, né? Isso não foi uma prioridade de outros governos. O que é prioridade? Cícero, do que está sendo feito? Nós já elaboramos os projetos. Nós temos aí 4 grandes obras estruturantes que podem mudar o conceito do Estado, principalmente Rio Branco, que é a capital do Estado, que tem um grande fluxo de pessoas e de muitos moradores, em que está em análise nos ministérios, porque apesar de toda a economia que nós estamos fazendo, nós estamos falando de projetos que ultrapassam a soma de 500 milhões de reais. É muito dinheiro para o nosso Estado, tem que ter o apoio do governo federal. Então, nós temos as rotatórias que vão ser levadas da corrente, da Getúlio Vargas, com a Avenida Ceará, são investimentos aí de emendas parlamentares. Aqui eu posso citar o deputado federal Alan Henrique, deputada Wanda Milande, o Senado, toda a bancada federal, né? Então, assim, são valores que ultrapassam mais de 40 milhões. Nós temos a Orla do 15, né? O governador está trabalhando para fazer a ponte, essa outra ponte para ligar lá no 15 para o outro lado do rio. Temos a área também de intervenção que a gente está trabalhando para que a gente possa fazer o projeto do Igarapé São Francisco, a malha, na realidade, a microbacia do Rio Acre. Esse projeto é fantástico, um projeto de 200 milhões de reais, está sob domínio da SEDUR, para que faça um estudo para poder a gente diminuir os pontos de alagamento. Isso aí vai fortalecer o social, a economia e o meio ambiente. Então são projetos complexos e que precisam de tempo, já estão em análise. Então, isso são as grandes coisas que a gente está trazendo para o nosso Estado. Entendeu? Nos municípios também, na questão da infraestrutura, o governador, como já foi deputado federal e senador, uma das suas bandeiras principais sempre foi a parte de pavimentação de ruas. Então, a gente vem continuando com isso. A parte de saneamento, Nani, pouca gente sabe, mas os 4 municípios isolados, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa e Porto Walter, nós temos nesse município, em convênio com o Banco Mundial, mais de 39 milhões de reais em investimentos nesses municípios. O que são esses investimentos? Pavimentação em concreto armado, pavimentação em tijolo, construção de estação de tratamento de água, distribuição de água, tratamento de esgoto. A gente está deixando as cidades isoladas, que não têm o acesso terrestre, em condições de primeiro mundo, em abastecimento de serviço público. Então esse é um recurso que está acontecendo, né? Nós temos aqui coisas que estavam atravessando o tempo, anos e anos, e ninguém colocava a mão para resolver. Vou pegar aqui o Igarapé Fundo, desde 2013 que começou esse projeto aí. E por que nós temos a culpa? O governo tem que assumir a responsabilidade, mas tem que dizer que ficou para trás, e nós vamos resolver. A gente teve alvo de algumas denúncias lá de moradores que o lugar é insalubre, mas nós temos que obedecer às regras. A licitação abriu, nós temos que aguardar. Houve desistência ao longo desses anos de várias empresas que foram abandonando a obra. E aí eu não posso pegar e dizer, vem aqui numa determinada empresa e faz o serviço. Mas nós temos lá agora. Essa semana a gente está entrando lá, num trecho entre a rua São Luís e a Ouro Verde. É um trecho de 90 metros, nós vamos entrar lá com recursos próprios do Estado, vamos investir lá 300 mil reais, mas vamos resolver enquanto a licitação não sai. Nós temos a UERB, 58 leitos, parceria com o Banco Mundial, o UERB mais investimento de 4 milhões e 200. Tivemos um problema quando a gente assumiu lá, com o apoio do nosso governador, que deu a autonomia que a gente pudesse resolver, e isso é muito bom, né? A gente tem a liberdade para trabalhar, para fazer acontecer tudo dentro das normas. Estamos lá pegados e vamos trabalhar e vamos entregar no prazo, conforme ele pediu, agora no mês de dezembro, está em estado avançado. 58 leitos, para poder diminuir essa pressão que o sistema de saúde tem, e a gente, já que está centralizado ali no pronto-socorro, dá essa qualidade aí para as pessoas que mais precisam. Quem chega lá, já chega com o emocional abalado. Aí chega, não tem uma condição de acolhimento, o que é devida. Mas a culpa também é porque houve, como eu falei, um inchaço do sistema. Então a gente não resolve as coisas de uma hora para outra, estamos trabalhando. O Museu Povo da Floresta, mais um investimento de 3.700, um lugar histórico que vai contar a história do nosso estado, onde os visitantes e os moradores do nosso estado poderão ir, ter um ambiente para poder conhecer a história e também ter um espaço lá
lá no terceiro piso lá, para que possa olhar o nosso belíssimo Rio Acre, tomar um café, um refrigerante com a sua família, trazer as pessoas, os visitantes, correto? E aí vai. Então a gente está falando aqui de várias coisas que estão acontecendo. E aí, fique à vontade, porque senão eu não vou parar de falar. Cirleudo, além disso, né, eu já tinha listado aqui essas obras que você falou, nós temos aí previsto o Museu Memorial das Vítimas da Covid-19, né, tem um cartel do Comando da PM que está em reforma também, e tem a obra do Igarapé Fundo, né, que é uma obra que começou lá no governo Binho Marques, passou 8 anos na gestão do Tião Viana, e vocês pretendem inaugurar ainda esse ano. A gente está falando da maioria dessas obras, com exceção, acredito, do Memorial das Vítimas da Covid, são obras de governos anteriores. Você acha que ter que dar continuidade a essas obras é um entrave para que vocês não consigam avançar tanto quanto gostariam em obras novas, apesar de, você já citou aí, grandes obras que estão em licitação, em processo de desenvolvimento? Atrapalha. Atrapalha porque a gente depende de um quadro técnico. Se a gente não resolver, vai deixar o Estado inadimplente. Então a gente está gastando energia em coisas que não foram resolvidas para que a gente possa voltar, resolver, porque se a gente não resolver, vai pagar todo mundo, o Estado paga. Então isso é um gasto de energia, vou ter que deslocar a equipe técnica, engenheiro, arquiteto, contratação, licitação. Então, em vez de eu estar gastando energia com coisas novas, mesmo a gente está conseguindo, atrapalha. Mas, de qualquer forma, o povo não pode pagar pelo erro do que foi acontecido para trás. A gente tem que resolver. Né? O Igarapé Fundo, talvez a gente não conclua esse ano por conta da chuva e da licitação, porque pode ter impugnação, pode ter uma empresa recorrendo. Correto? Então, a gente vai concluir essas obras. Obra do PAC. Né? Obras que... Aqui nenhuma obra dessa eu estou falando que tem menos de 5 anos. A gente está há 2 anos e 8 meses no governo, né? Mas vamos dar conta. O Memorial Vítimas da Covid, logo que a gente entrou, o governador chamou, e o governador Glax está sendo, né, o baluarte no estado do Acre para o combate a essa doença. E ele tem feito todos os esforços para que a gente possa alcançar um índice de vacinação. Construímos, Nani, em tempo recorde, e não saiu uma matéria negativa que quer enaltecer, inclusive aqui, o nosso ex-secretário da CEINFLA, Ítalo, que foi importantíssimo naquele momento crucial, onde nós fizemos 2 hospitais de campanha com o menor custo no Brasil e em 30 dias. E mesmo quando teve a segunda onda, nós conseguimos fazer ainda mais 38 leitos, que graças a Deus não precisou ser usado, que foi inclusive alvo de denúncia, mas um processo totalmente limpo, transparente, que está nos órgãos de controle, e por questões que não deve, eu acho que a questão política ela deve ter o seu momento, mas que a gente tem feito aí um investimento muito alto na área de saúde. Então, tudo que foi feito nesse sentido é um reconhecimento do governador, que foi o principal combatente, que fez o que pôde nessa pandemia. E por conta disso, ele teve a ideia, Cirleudo, o que nós podemos fazer para homenagear quem nos deixou? Foi quando surgiu a ideia. Nessa conversa da CEINFLA com o gabinete do governador, o gabinete da primeira-dama participou intensamente disso, e a gente construir algo para tentar diminuir a dor e mostrar que o Estado está do lado da população e do lado das famílias que estão sofrendo com as suas perdas. Então, esse é o conceito de ter um lugar para que as famílias e os amigos possam ir lá, tirar um momento de reflexão, fazer sua homenagem, seja de que religião for, e ter lá lembrança de todas as pessoas que a gente perdeu e aos poucos vem perdendo. Então essa é a ideia de valorização das pessoas, como tudo nesse governo a gente vem fazendo. Além disso, é um momento da história, né? Triste, mas é um momento da história que vai precisar ser contado, né, futuramente. É isso aí. Cirleudo, eu queria agora saber quais são os próximos investimentos. Você falou aí que tem algumas coisas sendo finalizadas, mas já tem alguma coisa que você consiga adiantar aí de investimentos que venham para os próximos municípios? A gente vai dar a segunda etapa, né? Vou elencar os municípios para ser justo, né? Porque a gente pensa, não, só faz alguns municípios. Não, nós estamos nos 22 municípios do estado do Acre. Já falei dos isolados, os 4 municípios. Teve essas 7 prefeituras que eu acabei de falar. A próxima etapa vem Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, já estamos em Capixaba, já estamos em Senador Guiomar, já estamos em Acrelândia, já estamos em Plácio de Castro.
Aí vamos para Manoel Urbano, Tarauacá. Em Cruzeiro do Sul, em Rio Branco, essa semana a gente deve estar iniciando já, está todo o processo pronto. Vou reunir com a empresa hoje, vamos começar a manutenção dos 2 canais para entregar para a Prefeitura em parceria com a Prefeitura de Rio Branco. Então a gente vai estar investindo em mais de 3 milhões de reais para deixar os espaços, o maior espaço, né, de integração na cidade de Rio Branco e de onde as pessoas promovem os fazedores de cultura, os esportistas, né, a parte de interação, tem a concha acústica ali também, que acho que já, se Deus quiser, com a vacinação avançando, a gente pode estar retomando aí as atividades culturais, nós possamos entregar para a Prefeitura e de fato tocar. Porque assim, se a gente está chegando na Prefeitura, por exemplo, o Estado não pode chegar lá no município de Feijó e dizer, eu vou asfaltar aqui. Não, tem que conversar com a Prefeitura. Prefeito, podemos entrar? Como é que o senhor acha que dá para fazer? É o diálogo. E a mesma coisa está acontecendo em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul foram dadas várias ordens de serviço, inclusive já foi encaminhado um pacote de licitações de reforma de muitos prédios na região de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, naquela região, Rodrigues Alves, naquela região ali, que vai listar até semana que vem. Então, abrindo aí, houve uma reivindicação dos empresários da construção civil da região do Juruá, e aqui a gente informa que no máximo semana que vem está começando licitações, né? A gente fez um negócio diferente, a CEINFRA disponibilizou carros e engenheiros para que a gente vá para os municípios, abrir as propostas e a gente possa ter um resultado rápido, entendeu? Então a gente está em todos os municípios. E essa nova leva desses municípios, 8, tirando Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a gente vai ter mais pavimentação de rua e mais reforma de espaços públicos. A ideia é que as grandes obras estruturantes, né, que eu falei anteriormente aqui, eles possam estar a gente listando ainda este ano, né? A gente está com a programação de análise técnica na Sudam e no Ministério da Defesa, então está andando. Então a gente está acompanhando de perto isso. E o importante falar é que o nosso governo é integrado, as secretarias são integradas, estão conversando entre si e a gente dá uma celeridade, uma agilidade. E a gente, né, tem que estar cobrando aonde está o problema. Se é um recurso que vem do governo federal, a gente tem que estar em cima, procurando. Governador, toda vez que faz essas viagens aí, ele traz um resultado positivo. É cobrando, usando do seu prestígio político em Brasília, para que a gente possa avançar nas análises, avançar nas liberações. E a gente tem muito o que fazer. Muito o que fazer. Vai ter. Eu vou deixar para o governador fazer os novos anúncios, as novas tecnologias que nós vamos implantar, inclusive para a população acompanhar de perto tudo isso que a gente está falando aqui. Que afinal de contas a transparência é a bandeira do nosso governo e a gente está fazendo aqui tudo o que pode da melhor forma possível para levar o benefício para as pessoas do nosso estado. É importante a gente lembrar que essas obras, né, quando a gente embeleza a cidade, a gente não está dando só infraestrutura para a população, também fortalece o turismo, né? Quando a gente tem uma rodoviária bem estruturada, quando a gente tem um portal bonito na entrada da cidade, o próprio canal da maternidade, como você falou, que são obras que sempre foram muito usadas e foram abandonadas nos últimos anos, né? A gente sabe que a pandemia atrasou, mas é unânime ver que o Acre se tornou mesmo um canteiro de obras, então a gente quer parabenizar aqui pelo trabalho que você vem fazendo. A gente falou tanto assim, desde que assumi, Sileudo da secretário desde julho apenas, né? Tem feito esse bom trabalho, mas tem pouco tempo. Então a gente quer parabenizar mesmo e espero ter essa conversa outras vezes para falar de mais investimentos aqui no estado. Com certeza, Nani. Eu que agradeço em nome do governo pela oportunidade, pelo espaço para a gente estar apresentando para a nossa população o que a gente está trabalhando, o que a gente vem se esforçando. Não é fácil. Não é fácil por uma série de motivos, a burocracia, as coisas que precisam ser, os ritos que devem ser seguidos, mas a gente está aqui e eu agradeço muito a oportunidade do governador Gladys Cameli de ter oportunizado, né, na minha pessoa, a gente desenvolver esse trabalho, porque sem a gente ter o apoio do governador, do governo, a gente não faz nada. E a gente está aí para somar essa corrente do bem e de trazer as coisas boas para o nosso estado. Estamos à disposição, sempre que precisar. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção que recebeu a mim e minha equipe aqui, que está acompanhando a gente, e dizer que o que precisar a gente está à disposição, tá bom? Até a próxima, então. Até a próxima.